Graça e paz, meus amados, meus queridos irmãos, meus amigos. Amém. Ele hoje deu Marcos 9:31. Amém? Não, 30, versículo 31. 30, versículo 31. Tá certo? Graça e paz. Saúde, paz, alegria, justiça e poder do Espírito Santo. Amém? Vamos lá. Dá um like, dá um joinha e compartilhe e me ajude. Amém? Deus não precisa de nada, mas eu preciso. Amém? Ele é meu marido, né? É o melhor marido. É o melhor marido mais bonito. É o melhor irmão, é o melhor amigo. Ele é tudo para mim, tudo. Sem ele eu não sou nada, não. E vocês também, né? Aqueles que creem de verdade, né? Tem que crer, gente, tem que crer. É impossível agradar a Deus se você não crer. É impossível você não ter a fé ativada, né? Hebreu 11, versículo 6. É impossível. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. A fé é uma certeza das coisas que não se vê. Amém? Vamos lá. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, que é os fariseus. Que mataram ele por quê? Porque ele estava pregando Deus. Eu estou anunciando, Jesus estava pregando. Então, qual a diferença? Qual a diferença? Porque agora é a graça. E antigamente que Jesus passou, era o sistema. Era o Velho Testamento, que eu quero dizer. Entendeu? Os discípulos. E lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. E morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. Tá vendo? Foi quando Jesus fez aquela reunião que disse: Pedro, vai buscar um burrinho, tal, tal, tal. E aí fez aquela reunião que é Páscoa, que não é Santa Ceia. A Bíblia está dizendo Santa Ceia, mas é Páscoa. E os pastores, canguloso, mentiroso, preguiçoso, tá usando esse termo para dizer que é, entendeu? Que é Santa Ceia. E aí ficou essa palhaçada. Então, todo mês estão matando Jesus. Todo mês estão matando Jesus e Deus. Entendeu? Está ressuscitando todo mês Jesus. Santa Ceia, Santa Ceia, Santa Ceia, em memória de mim, em memória de mim. Está tudo errado. Hã? Santa Ceia, Santa Ceia. Não tem, gente. Entendeu? Isso foi quando Jesus partiu o pão lá na sinagoga e disse: aqui está o novo cálice da nova aliança. Mas foi porque ele estava vivo. Entendeu? E quando ele ressuscitou, acabou a Santa Ceia. Não tem Santa Ceia, que era Páscoa. Deu para entender? Acabou. Hebreu 9 também diz o testamento, o Novo Testamento. Quando o testador morre, aí o testamento é válido. Mas enquanto ele está vivo, o testamento não vale. Entendeu agora? Mas Jesus agora já morreu, já ressuscitou. Então agora é o Novo Testamento. Deu para entender? E aí ele disse, na hora de cortar o pão, sem fermento, e o suco de uva puro, aí ele dividiu. Aqui está o novo cálice da nova e eterna aliança, que é o Novo Testamento. Entendeu? Que ele disse que ia morrer no terceiro dia. E quando ele fez isso, veja, ele fez isso e eles não acreditaram quando aconteceu. Foi preciso a Maria chegar e dizer, e mesmo assim a Maria saiu nervosa. Lá podia fazer essas coisas, por quê? Porque era tudo judeu ainda, entendeu? Eles só passaram a ser de Cristo quando Jesus voltou e assoprou para todo mundo e o Espírito desceu sobre eles. Eu assisti Paixão de Cristo, por isso que eu estou dizendo para vocês. Deus fez eu assistir tudo isso, entendeu? E aí o que aconteceu? Aí a Maria saiu nervosa, porque ninguém acreditou, mas ele tinha avisado. Quando cortou o pão e o suco. Ele disse que no terceiro dia
ia morrer e no terceiro dia ia vir. Entendeu? Foi quando ele morreu, ressuscitou, e nós não era também nascido, mas nós veio nascer muito depois da cruz, depois do ano 70, e nós somos uma nova criatura. Entendeu? Tudo é uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Basta vocês entenderem. Agora, ver, inspiração. Jesus profetizou e contou aos discípulos de sua própria morte, que logo viria. Tá vendo? Como, por exemplo, João 14. Na casa do meu pai tem muita morada. Somos nós. Só que nós não tínhamos nascido ainda. Mas agora somos nós. Por que muita morada? Porque na medida que Jesus ressuscitou, tudo aconteceu. Foi um estrondo. Está na Bíblia. Foi um estrondo. Aquele barulho. Lê Atos 2. Foi aquele barulho. Entendeu? Na medida que Jesus ressuscitou, nós, que não somos nós, mas o povo antes, ressuscitou. Todo mundo ressuscitou. E o pecado, ele venceu. A lei, ele venceu. E aí, quando a gente nascemos, já nascemos com tudo pronto. Então, nós somos uma nova criatura. Nós não somos, depois do ano 70, bem pertinho. Não. A gente somos, depois do ano 70, muito, mas muito, muito depois. Deu para entender? É só vocês querem entender. Que eu estou explicando bem direitinho. Veja, Jesus profetizou e contou aos discípulos de sua própria morte, que logo viria. Foi na medida que ele disse, ressuscitou, tudo mudou, tudo se fez. A gente já veio nascer depois. Logo viria. Sabendo dela, Jesus ainda assim seguiu perfeitamente a Deus, sem pecar, e enfrentando a morte com tranquilidade. Se você soubesse quando e como morreria, com tantos detalhes, você tentaria evitar o seu destino ou aliviar a dor dele. O que é que você faria? Jesus enfrentou seu destino com coragem e aceitou a vontade do Pai por nossa causa. Viu? Por nossa causa. O pecado ele tirou de Israel. Tirou. Para quando a gente viesse não ter pecado. Entendeu? Ele tirou a lei. Para quando a gente viesse não ter lei. Mas ele sabia que ia morrer. Agora você, que é isso que está dizendo aqui, que Deus está dizendo. Você, sabendo do jeito que você vai morrer, o que é que você faria? Você evitava? A gente não sabe em quem vai morrer. A gente não pode fazer nada. Agora, Jesus, ele sabia que ia morrer, mas não evitou nada. Deixou a vontade do Pai. Entendeu agora? Tá dando para entender? Veja, você e eu, se eu soubesse em que eu ia morrer, quando eu ia morrer, eu faria coisa para evitar. Entendeu? Agora, Jesus, ele sabia que ia morrer, que ia ser crucificado, e ele aceitou tudo que o papai quis por nós. Aqui. A vontade do Pai por nossa causa. Entendeu? Ninguém faz isso, gente. E ainda mais, tem gente que dizendo que Jesus vai voltar, comendo dinheiro nas custas de Jesus, esses cão guloso, mentiroso, preguiçoso, bando de demônio, bando de hipócrita e fariseu, bando de lobo devorador que fica no Mateus, cão guloso, mentiroso, preguiçoso, fica no Isaías 56, 10, 11, mercenário, maçônico, abutres, demônio, fica comendo dinheiro em cima de Jesus, dizendo que ele vai voltar. Não vai voltar. Ele habita dentro de nós e habita em você, cão guloso.
Eu sei que tem pastor aqui canguloso escutando esses vídeos. Eu tenho certeza. Então, vamos tomar vergonha. Para de estar usando o nome de Jesus para ganhar dinheiro das custas dos outros. Toma vergonha. Jesus, ele enfrentou. Ele foi para o deserto e dizendo, Pai, afasta de mim esse cálice. Eu imagino que Deus disse, não, você vai morrer para os meus filhos que vêm aí, que somos nós. Aquele povo antigo já morreu. Nós somos uma nova geração. Aí vem outra geração. Uma geração vai, outra geração vem. E nós, o mundo não vai se acabar. Quem acaba é as pessoas. E Deus é eterno. A Bíblia também não vai acabar. Agora, para falar com Deus, não precisa da Bíblia. Mas a Bíblia não é mais sagrada. É um livro histórico. Mas é na Bíblia que a gente tem que falar com Deus. A gente tem que ter conhecimento e entendimento. A história de Jesus, de Nazaré, e a história de Deus, que fica em Atos em diante. São dois. Só que agora, não, Marco, Mateus, Lucas e João não são evangélicos. É a história de Jesus de Nazaré. Entendeu? De Atos em diante, circuncisão e circuncisão, Pedro e Paulo. Esses são dois evangelhos. Pedro era a lei, Paulo graça. Agora Paulo morreu, ficou oculto. E agora Deus está levantando pessoas como eu, como você. Se você se interessar. Entendeu? E Paulo, já, aquele filme de Paulo de Tarso, você assiste para você ver. E no final do filme, Paulo ganhou o Pedro e o povo de discípulos para a graça. Jesus, obrigado. Tu morreste por mim. Eu não mereço o teu amor e bondade, mas tu me amas e cuidas de mim. Obrigado por tudo isso. Serve-te-ei até morrer, porque tu morreste por mim e eu te amo. Ensina-me a ser abnegado como tu, mesmo se isso me levar à morte. Dai-me a força para nunca te abandonar. Em teu santo nome. Amém. Graça e paz. Tá vendo? Deus é tudo, gente. Sem Deus, nós não somos nada. Veja só que coisa linda. 31 e 30. 9, 31 e 30. Vou ler aqui 30, tá? Não, para não ficar no versículo fechado e não ficar muito grande o vídeo. Marcos 9, versículo 30 e 31. E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos, e lhe dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e mataram, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Por quê? Porque eles não aceitavam isso. Mas Jesus tinha que cumprir. Tinha que cumprir. Entendeu? É assim. É a minha missão. É a tua missão quando tu começar. A gente tem que cumprir a nossa missão. Eu não sei a minha morte como vai ser. Se eu morrer hoje, eu morro feliz. Eu tinha medo de morte, agora não. Se eu morrer, eu morro feliz, que eu vou ver meu papai e meu marido. Falo sério. Aqui desse mundo não me interessa nada. Nada, nada. Eu já estou morta mesmo. Eu já estou morta. Eu passo o dia todinho anunciando ele. E ele falando comigo o dia todinho. É tão gostoso.
Eu sou doida assim. Eu sou doida. É muito gostoso. Eu não esqueço. Se eu esquecer, ele me lembra as coisas. Tudo. Ele avisa. Essa semana ele avisou que tinha gente querendo falar comigo aqui na minha casa. Eu terminei a missão lá e vim embora. Tudo ele me lembra, tudo. Eu não tropeço. Por quê? Porque a obediência, Deus é a favor da obediência. Deus não quer roupa, Deus não quer nada, Deus só quer o coração. Deus só quer que a gente ame Ele. Mas Deus não dá uma doença para você, meu amor, para você amar Ele, não. Tem gente que diz, não vem pela dor, mas vem pelo amor, sei lá, uma coisinha assim. Não. Deus é lindo demais. Que Deus é esse? Ele é tão gigante, Ele sabe cada mente, cada coração, tudo das pessoas, de mim, de tudo. Tudo, tudo. Você bem não pensa, ele já sabe o que você vai falar. Já está tudo escrito. Salmo 139, 16, no Lucas 10, 20. Lê esse salmo para você ver. Tudo já está pronto, tudo. A tua vida já está escrita. Ah, então não precisa orar. Precisa. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Se eu não tivesse orado, não tinha acontecido um negócio que eu queria que acontecesse lá na praça. Só que já estava tudo escrito. Que eu ia orar. Entendeu agora? Tem que orar, gente. Tem esse negócio, não. Deus não é o nosso empregado, não. Tem que orar. E tem que ser submisso a Ele. Entendeu? Tem que deixar Ele no controle de tudo. Você está pensando o quê? A gente não somos nada, não. Nós somos um barro. Ele é o olheiro. Será que ele, sendo olheiro, não pode fazer de dentro para fora? Pode. Ele pode tudo, gente. Eu faço a minha vontade. Isaías 46, 10. Ele faz tudo. Ele faz tudo. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Jesus não vai voltar. Jesus já está dentro de nós. Nós temos a cruz de Jesus. Jesus não está no madeiro, na católica, não. Jesus está dentro de nós. Jesus é Espírito. Jesus é Deus. Filipenses 2. Olha a mensagem de antes. Filipenses 2. Todo joelho se dobrará. E falando que Jesus é o Senhor. Em que heresia que eu estou falando? 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 4. Coríntios também fala a mesma coisa. Tudo fala sobre que Jesus não vai voltar. Jesus está dentro de nós. Tem muito capítulo e versículo. Agora só basta crer, né? Deus abençoe. Graça e paz. Dá um like, dá um joinha e compartilhe. Procure entender, tá bom? Um abraço.